Graças a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Geralmente nós lemos os versículos 23 a 26 ou 26 a 32 para celebrar a ceia, mas hoje vamos ler desde o versículo 17 e vamos pensar um pouquinho juntos sobre as instruções de Paulo. Na última ceia na ceia de abril, nós falamos um pouquinho sobre o capítulo 13, né? O corpo unido em amor. Primeira de Paulo aos Coríntios 11 e 17 diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém. Podeis assentar, queridos. Agradeço a oportunidade, nosso pastor presidente, a grande responsabilidade também. O que me chamou a atenção, já no início da leitura, é a maneira tão maravilhosa com que Paulo instrui a igreja. Todas as suas cartas, e neste texto em específico, uma correção, uma instrução necessária para a igreja de Corinto. Se você voltar um pouquinho os versículos, no início do capítulo, versículo 2, diz assim: Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas, e aí vem uma série de instruções. Paulo, ele com facilidade elogia, mas também justifica quando não é possível elogiar. Ele dá um feedback positivo ou negativo. Como é importante isso, não só na nossa vida profissional, mas também na caminhada cristã. Muitas das vezes nós ouvimos a voz de Deus nos instruindo e nos alertando aquilo que não podemos ser elogiados por Ele. Talvez você em algum momento já dobrou os seus joelhos e fez uma reflexão, ou até antes da ceia fez a reflexão a respeito do mês, da semana que passou, e pensou com Deus: será que estou sendo elogiado? Ou em algumas atitudes da semana não sou digno de elogio, não sou digno de aplausos, de louvor. Paulo está escrevendo à igreja, e depois de tecer um elogio com considerações, agora ele diz que não pode elogiá-los. Como é importante nós ouvirmos a resposta de Deus,
ou uma avaliação divina sobre como está a nossa conduta. Isso é importante, inclusive, no âmbito igreja, como líderes, obreiros, pastores. É necessário ainda este feedback, esta resposta de como está o nosso andamento. Embora em um mundo em que qualquer coisinha pode ser ofensa, no meio cristão, na família de Deus, é necessário as correções, as instruções, e quando ungida pelo Espírito Santo, causa edificação e dá crescimento ao corpo. Então Paulo começa, ou melhor, o texto que nós lemos começa dizendo: nisto que eu vou falar agora, não posso louvá-los. E aí tem pelo menos 10 porquês na sequência do texto. Porquês ou seus sinônimos, portanto, por causa disso, pois, são as respostas ou as observações de Paulo de um motivo que ele não poderia elogiar a igreja de Corinto naquele aspecto em específico, porque não podia elogiá-los a respeito da ceia fraternal, a festa do amor ou a festa ágape, junto com isso a Santa Ceia que era celebrada. Por que não podia elogiá-los? E isso traz para nós a instrução. No mesmo versículo ele diz: não posso elogiá-los ou louvá-los, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Imagine como estava o estado da igreja de Corinto naquele momento, que chegava o seu ajuntamento não ser benéfico, mas era prejudicial. Paulo considera que aquele ajuntamento deles estava havendo acepção de pessoas, a maneira com que eles estavam procedendo no seu ajuntamento não estava correta. E nós precisamos vigiar que os nossos ajuntamentos, sejam cultos, sejam festas, sejam reuniões, sejam sempre de acordo com o querer divino, de acordo com a sua direção, para que sirvam de edificação e sirvam para o bem, não para pior. Existem ajuntamentos por aí que servem para o pior, e não me refiro somente a ajuntamentos que são eclesiásticos, mas diversos outros ajuntamentos que estão para adorar a outras entidades, mas aqui na igreja nós nos ajuntamos para adorar ao Senhor, e que esses ajuntamentos haja louvor, palavra, dons espirituais, atuação divina, que seja para edificação do corpo de Cristo, tanto em crescimento espiritual individual dos membros que formam o corpo, quanto em acréscimo de membros que dá expansão também deste corpo. Paulo está dizendo então: não vou elogiar porque essa reunião de vocês precisa melhorar, senão está sendo para pior. Precisa ter um ajuste na maneira como procede. Quantas vezes nós precisamos ajustes no nosso proceder, no nosso objetivo ao adorarmos, ao realizarmos alguma atividade, ao desempenharmos um talento, um dom, um chamado. Precisamos dos ajustes do Senhor, mas nós agradecemos porque o Senhor sempre fala conosco. Quando nós pedimos a Ele: Senhor, posso ser elogiado pelo meu desempenho cristão, a maneira como eu procedi na minha vida, nesta semana, neste mês, neste culto, nesta pregação, neste louvor, neste culto doméstico, neste aconselhamento aos meus filhos, neste discipulado, nesta visita. Quando pedimos essa resposta, Ele sempre responde. Às vezes responde através de uma palavra, às vezes responde no meio da oração mesmo, com revelações extraordinárias que a gente fica sem palavras e só derrama lágrimas, tamanha resposta que está vindo. Às vezes usa um líder, um pastor, usa o cônjuge para nos dar a resposta de como está indo a nossa vida cristã e como nós podemos melhorar. O testemunho interior, sentir a aprovação pelo seu trabalho é algo extraordinário. Às vezes, durante o louvor, no meio do culto, você sente esta aprovação de que Deus está recebendo a tua adoração. Isso nos leva para as alturas, sentimos um pedacinho do céu se manifestando. Invariavelmente, fluímos em línguas estranhas, derramamos lágrimas, nos alegramos na presença do Senhor. Porque se nós prestarmos atenção, se nós cessarmos, fecharmos todas as outras vozes, nós ouviremos a resposta do Senhor, de que estamos caminhando no caminho correto, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a contrariedades, mesmo em meio a incapacidades.
estamos no caminho correto. Ou, algumas vezes, vai dizer que precisamos ajustar a trajetória e que nós possamos manter sempre a trajetória no centro da vontade do Senhor. Então, Paulo está dizendo: o vosso ajuntamento da maneira que está não pode ser elogiado, porque estou escutando, estou sabendo que vocês se ajuntam e há dissensões. Então, o primeiro problema, a primeira dificuldade que eles precisavam resolver eram as divisões, as dissensões entre o corpo. Imagine um momento de comunhão, que era a celebração da ceia, no meio da festa ágape. Eles estavam divididos. Não pode haver divisão no corpo. Nós todos somos um só corpo, unidos em Cristo. E se um membro padece, todos padecem junto com ele. No momento que se reuniam, um ato que deveria celebrar a comunhão dos salvos uns com os outros e com o Senhor, estava havendo dissensões, estava havendo talvez desavenças, discussões. No momento solene da ceia, havia separações. No continuar do texto, ele diz: olha, é importante, ou importa que haja heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, da perspectiva de Paulo, em certo grau, era necessário que se manifestassem as concepções contrárias para que fossem corrigidas, para que aquele que é o testemunho correto fosse apreciado e aceito pela maioria. Ora, se alguém não manifesta a sua opinião, ele vai crescendo com um conceito errôneo e às vezes ele está com a heresia na cabeça e no coração. Mas quando ele manifesta aquilo, tem um obreiro, tem um líder, tem alguém mais experiente para instruí-lo. Então, importa que apareçam essas heresias para que seja corrigido, para que seja ajustado. Mas não contenda e briga, dúvidas, correções sim, mas contenda e divisão jamais, porque é um só corpo. Era o momento de celebrar a unidade, para que todos estivessem em um mesmo espírito. Ele mesmo diz, Paulo diz que é um só e o mesmo espírito que opera tudo em todos. E todos nós devemos nos submeter ao querer do Espírito Santo. Muitas vezes não é como nós desejamos pessoalmente, não é o nosso gosto pessoal, mas é o querer do Espírito, é o fluir do Espírito, pois Ele é o dono da obra. Aleluia! Então, havia dissensões naquele grupo de irmãos, e Paulo estava tentando corrigi-los, para que eles tivessem unidade. Havia dissensões tal que ele considera, no versículo 20, que o ajuntamento deles não era reconhecido como a ceia do Senhor. A festa ágape, em que se reuniam para partilhar o pão, dividir a refeição, desfrutar de comunhão e no meio celebrar a ceia, não era considerado a ceia. Estava errado, de modo que não poderia naquele momento ser considerado como ceia. Que Deus nos guarde de, em qualquer momento, o nosso denominado culto cristão não ser um culto verdadeiro. Que Deus nos guarde de, em algum momento, a nossa adoração, nossa oração, nosso trabalho não ser considerado um culto real, uma adoração genuína, um trabalho voluntário e sincero. Tinha nome de que era festa ágape, que era ceia, mas na verdade não era. Teve uma igreja que Deus corrigiu através da sua palavra. Apocalipse 3:10 diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então não adianta ter a nomenclatura, mas não ser de verdade. Que todos nós sejamos irmãos de verdade, servos de verdade, chamados a servir de verdade, e não apenas o marketing, o título, o nome da reunião, o nome do encontro. Eles estavam envolvidos naquela prática já como um costume, uma religiosidade, algo costumeiro, que havia alguns erros na maneira como estavam se reunindo,
e não poderia mais ser considerado a ceia do Senhor. Não basta um nome correto, precisa a maneira correta de proceder, de executar, de se submeter à voz do Senhor. Para que seja o culto real, para que seja uma adoração genuína, nós precisamos dar ouvidos à direção do Espírito Santo. Paulo diz então, não é para comer a ceia, vocês estão se juntando para qualquer outro tipo de festa, mas não é a ceia. Por quê? Mais um porquê aqui no texto. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um tem fome, o outro se embriaga. O egoísmo tinha tomado conta de tal maneira entre os cristãos, entre a comunidade cristã, que eles estavam fazendo acepção de pessoas. Claramente, estavam fazendo acepção, discriminando, deixando de lado do círculo, da rodinha. Tem um ditado popular que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Era o que eles estavam fazendo. Vinham para a festa ágape, mas cada um se alimentava daquilo que trazia e deixava o outro passando fome. Vinha para um momento de comunhão, mas não estava pensando em comunhão e não estava vivendo comunhão. Estava vivendo um egoísmo. E nós somos influenciados também pela cultura, pelo nosso próprio desejo pessoal, e se não cuidarmos, às vezes podemos cair nesta falha também. Que Deus nos guarde, que Deus abra nossa mente, o nosso coração, para vivermos em unidade. A mesquinhez que toma conta do mundo afeta mesmo a comunidade cristã. Esse efeito não é observado apenas na área da alimentação, da festa ágape, mas em diversas outras áreas. A cultura do quem pode mais, faz mais, quem manda mais, o puxar o tapete, o passar à frente, o tirar vantagem, isso não é nosso modo de viver. Graças a Deus, que aqui somos todos irmãos, e nos ajudamos uns aos outros, e partilhamos da graça, e partilhamos do amor divino, estamos todos em uma mesma posição diante de Deus, e Ele derrama a porção do seu Espírito sobre todos nós, conforme Ele designar. Aleluia! Vamos seguir certinho conforme Ele instrui. Eles estavam fazendo errado, comiam cada um antecipadamente, um tinha fome, o outro se embriagava, e aí Paulo disse: se vocês estão com fome, comem em casa, vem para a ceia de amor, disposto a compartilhar, não disposto a abocanhar o máximo que puder. Isso é uma atitude de desprezar a igreja, envergonhando aqueles que nada têm, deixando-os passar fome. Daí ele reforça nesse ponto: nisso não vos louvo. Então nessa questão da ceia não posso elogiá-los, porque precisa ajustar muita coisa. Inclusive nós lemos até o fim do capítulo, lá no final do versículo 34 ele diz: quanto às demais coisas ordená-las-ei quando for. Então quer dizer que ele não corrigiu tudo naquele texto, ele precisava instruir mais, tinha mais coisas a corrigir, mas aqui ele para por ali. Nisto não vos louvo. E agora ele vai falar acerca da celebração da ceia propriamente dita. Não vos louvo porque vocês estão fazendo errado, e como vocês devem proceder da maneira correta. Então, segue agora. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo recebeu esta revelação, e nem na revelação ele foi egoísta, ele foi mesquinho. Ele compartilhou com os irmãos, ele os instruiu, já havia repassado. Você tem compartilhado com os irmãos aquilo que o Senhor tem revelado a você? Você tem compartilhado as bênçãos que Deus tem concedido a você? Paulo havia já compartilhado a revelação, ele ia reforçar o que já havia instruído. É necessário, para que nós mantenhamos a prática correta, a ortodoxia, estar sempre reforçando. Quem tem filhos pequenos que o diga. Todos os dias, no templo e nas casas, eles iam sendo instruídos. Precisa reforçar. Então Paulo agora vai reforçar aquilo que ele já havia ensinado. Eu recebi do Senhor, já vos ensinei a maneira correta de proceder. Então
ele não foi orgulhoso e mesquinho, nem no ensinamento, nem na revelação, porque ele sabia que era para a edificação do corpo de Cristo. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, os dons, talentos, chamado ministerial, é para servir ao corpo. Não é para nos tornarmos melhores, mas é para que a igreja cresça, é para que o corpo seja edificado. Paulo recebeu do Senhor, não foi buscar em outros lugares. Não adianta buscar modos, maneiras, novidades em tantos outros lugares para proceder corretamente. É em Deus através da sua palavra. Tem todas as instruções que precisamos. Então, Paulo recebeu do Senhor e instruiu como proceder corretamente. A palavra sendo iluminado pelo Espírito Santo. É o que nós fazemos no discipulado, o que nós fazemos na escola dominical, em cursos como EPOS, SECOM, tantos cursos que temos, sendo instruídos. E quando iluminados pelo Espírito Santo, alcançamos graus cada vez maiores de sabedoria. Aquilo que ele recebeu do Senhor, ele instruiu a igreja. Quando Jesus instituiu a ceia, Jesus fez isso também numa festa, a festa da Páscoa. Apesar de que quando a ceia foi instituída, a Páscoa deixou. Para os cristãos o que valoriza é a ceia. Páscoa fica para trás. Foi na festa da Páscoa que ele instituiu. O que ele fez? Ele pegou um pão, tendo dado graças, o partiu dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O memorial, o ato sublime de lembrar e pensar no corpo de Cristo, que nós vamos participar daqui a alguns minutinhos. Jesus instituiu perante os discípulos, e talvez aquele grupo de irmãos estava se esquecendo disso. Como que Jesus fez isso? Primeiro, agradeceu, e tendo dado graças, o partiu. Agradeceu. Momento de reunir os irmãos é momento de agradecer. Ele proferiu o baraká, que é uma parte da tradição judaica, significa bendito és tu, ó Senhor. Antes de qualquer refeição, antes de qualquer reunião, era proferido o baraká. Antes de tudo que nós fizermos, agradecer. Ao chegar no templo, antes da ceia, agradecer. Ao levantar pela manhã, agradecer. Naquela reunião, antes de partilharem o pão, agradecer. Mas o ato de agradecer não é só da boca para fora, é entender que não somos merecedores, é entender que é pela graça que fomos alcançados, é entender que esta graça cobre todos. Agradecer. Tendo dado graças, partiu o pão, partilhou novamente o ato de compartilhar, que eles estavam esquecendo. Partilhar com os irmãos. A nossa cultura, o nosso ambiente é de puxarmos para nós, conquistar mais, trazer para si. Jesus traz a visão do repartir, partilhar entre os discípulos, entre os irmãos, mesmo com Judas na mesma reunião, porque não era Jesus que o tinha em baixa estima ou iria trair, era o próprio Judas que trairia. Então Jesus continuou sincero na sua partilha, partilhou o pão e entregou a eles e disse: comei, porque este é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. É um memorial. Todas as vezes que nós participamos do pão, nós estamos lembrando de como o Senhor padeceu por nós, estamos lembrando de que nós permanecemos no corpo, aguardando a reconciliação completa, e nós antevemos o momento que celebraremos com Ele nos céus, o vinho novo, como ele fala em Mateus. O memorial, Santa Ceia não é apenas um ato religioso qualquer, não é apenas uma prática que vai ficando antiquada, não, é um memorial atualizadíssimo, que hoje nós celebraremos, e alguns vão se alegrar ao participar do pão e da ceia, alguns vão regozijar em línguas estranhas, porque o Senhor continua vivo, e nós estamos lembrando o seu sacrifício por nós. Tomai, comei, este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Eles não deveriam chamar de ceia se eles não respeitassem esses dois elementos: o partilhar do pão, símbolo do corpo, e o suco da uva, símbolo do sangue de Cristo. O Novo Testamento, o novo pacto. Qual era o antigo pacto? Êxodo 24:6 diz assim: Moisés tomou metade do sangue, pôs em bacias, a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Tomou o livro do concerto, leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedecemos. Então tomou Moisés aquele sangue, espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Esse era o sangue da antiga aliança. Agora Jesus está instituindo o novo pacto, o novo concerto, o novo testamento, a aliança com os cristãos, a nossa aliança, que já havia sido profetizada também. Se for para Jeremias 31, diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esse concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará mais ninguém a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Perdoarei sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Previsto o novo concerto, que é o que é celebrado por nós, o cumprimento daquilo que já estava predito. Então não é um ato normal e simples, como quando nós lembramos de algo que aconteceu, de um fato histórico. Não, é um fato divino, extraordinário, que alterou a história mundial e a nossa trajetória, porque fomos alcançados por este sangue e por este corpo dilacerado. Não é um ato normal, uma simples refeição, e eles estavam procedendo de maneira errada, precisavam melhorar, porque cada vez que eles celebrassem isso, versículo 26, toda vez que comer de pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A morte do Senhor para nós é sinal de alegria. É um contrassenso, um paradoxo. Por que nos alegramos na sua morte? Porque sua morte significa salvação, libertação dos pecados, da escravidão do inimigo, é livre acesso ou comunhão com Deus, é a certeza, a convicção de que nós vamos morar no céu. Nós celebramos a sua morte, por isso nós dizemos celebração da ceia, é um momento de alegria, de regozijo, lembrar como o Senhor se sacrificou por nós, a vitória que foi alcançada na cruz. Pensa no passado, na vitória, pensa na vida diária de comunhão e pensa no futuro, no céu que está preparado para nós. Jesus mesmo prometeu, registrado em Mateus 26 e 29, digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Não sei se você já parou para imaginar como será lá nos céus, em belezas que são indescritíveis. O apóstolo tentou descrever, mas eu creio que era falta de argumentos, de elementos para comparar. Beleza indescritível na ceia com o Senhor. Se aqui nós sentimos um pouquinho de alegria e parece que vamos voar, imagina como será. Você espera por este momento? Eu espero ansiosamente estar com Jesus. Ele prometeu, cada vez que é celebrado a ceia, a alma anseia por estar com Cristo, por estar com Ele, até que Ele venha. Então esse memorial nós vamos repetindo, todas as vezes que vamos comendo pão, bebendo cálice, nós vamos repetindo até que Ele venha. Não sabemos a hora. Alguns nascem, crescem, estão com os cabelos já brancos e partem com o Senhor. E a igreja permanece, aguardando o momento. Porque Mateus 24, 42 diz: vigiai, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas precisamos estar preparados. Precisamos estar ansiosamente aguardando.
o momento da reconciliação completa. Portanto, se todas as vezes nós estamos celebrando, estamos pensando neste memorial, portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Refere-se à consciência da salvação, esta convicção de fé de que Jesus nos perdoou, nos redimiu, lavou nossos pecados. Participar indignamente significa não saber o que está fazendo ao reunir-se somente para comer, somente para ter um momento emocional. Participar indignamente é participar sem conhecer a Jesus de verdade. É um visitante qualquer, é uma pessoa que passa por um evento, mas não sabe quem é, não está ciente, não tem comunhão. Isso é comer indignamente. Precisamos prestar atenção ao que estamos fazendo. Participar indignamente não é somente por pecados, porque o sangue foi justamente para purificar dos pecados, mas é o permanecer no pecado, é o não ter consciência daquilo, ou decidir reiteradamente permanecer naquele caminho que leva para o inferno. Isso é participar indignamente. Que o Senhor, o Espírito Santo, não nos permita, mas sempre nos alerte, nos faça lembrar. E os cultos de ceia não serão cultos normais, que nem existem, não serão reuniões normais, serão momentos especiais de renovo, de memorial, de coração quebrantado, porque participamos sabendo o que estamos fazendo, sabendo que Jesus está conosco neste momento. Efésios 4:1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Viver como é digno da vocação, a cada momento celebrando e pensando. Mateus 10:38 diz: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então vamos nos esforçar para viver uma vida santa e irrepreensível pelo Senhor. Examine-se, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Paulo não está recomendando aqui a autodisciplina. Não é para afastar-se do corpo sozinho, não deve se desligar sozinho, mas deve avaliar, examinar e fazer propósitos de melhorar. Examinar, fazer um conserto e então participar. Quando eu examino e vejo onde eu tenho que melhorar, por exemplo, estou desenvolvendo um projeto, lá no trabalho, na faculdade, onde quer que seja, eu vejo os erros e eu vou proceder para melhorar aquilo, eu não vou abandonar. Então não é se afastar, é propor de melhorar e continuar. Em caso de dúvidas, temos os pastores para instruir, para orientar, para instruir como que faz. Examine-se e participe da Santa Ceia, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernir o corpo é não ter essa visão de unidade. Vai para o capítulo 13, vai falar os exemplos do amor, o exemplo da completude, em que um membro está unido com um outro, e todo o corpo padece se um deles for ferido. Andar em unidade, discernir o corpo de Cristo, não participar indignamente, porque a ceia não é ato individual. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, não entende que somos corpo de Cristo. Toma o cálice e o pão para a sua própria condenação. Imagine um enxerto, um braço, uma mão enxertada em um corpo, que ele não recebe o sangue, ele começa a ser rejeitado pelo próprio corpo. Então o sangue que chega nele é para a sua própria condenação. A santidade da igreja acaba rejeitando aquele que não discerne o corpo. Veja o exemplo de Ananias e Safira. Eles pecaram, eles erraram e eles mesmos foram rejeitados. O juízo imediato aconteceu.
foram punidos na mesma hora. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ele mesmo está se afastando do caminho. Por isso a seriedade do ato, a santidade da prática, da comunhão. Vamos todos celebrar sabendo o que nós vamos fazer. 1 Coríntios 10, 17 diz: embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, todos participamos de um único pão. Capítulo 12, versículo 12: assim como um corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. 12, 14: o corpo não é um só membro, mas muitos. Romanos 12, 4: assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Efésios 4, 4: há um corpo, um espírito, uma só esperança para a qual fomos chamados. Ou seja, nós estamos aqui todos celebrando em unidade como um só corpo de Cristo. E eu citei já em alguma pregação que quando nós participamos, nós lembramos de cristãos de todas as eras, de todos os países, que lá no céu nós estaremos todos unidos. Há este vínculo através do ato sagrado da ceia, através do Espírito Santo. Então, quando participar, pense no irmão lá num país em que há perseguições. Pense no irmão num país onde há dificuldades financeiras, que padecem fome ou outras dificuldades. Lembre-se que é um só corpo e nós devemos interceder e também ajudar da maneira que pudermos. Os braços missionários, a mão que vai é isso. Participe tendo discernimento que não é individual, mas é o corpo inteiro. Porque quem não discerne, por causa disso, há entre vós fracos e doentes e muitos que dormem. Por esta falta de discernimento é que muitos vão padecendo. A ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico é real. Padecem. A condenação aqui que está prevista não é apenas simbólica, mas traz consequências físicas, talvez até imediatas, consequências dramáticas para a vida de alguém. E precisa ser valorizado, ser respeitado. Estamos vivendo uma época em que a espiritualidade está sendo deixada mais de lado e queremos tentar ter argumentos racionais para todas as coisas. Mas a influência espiritual na saúde, não só da igreja, mas individual, é real. Já pode ser entendido nas esferas da psicologia que quem não está bem espiritualmente, ele vai ter problemas nas outras áreas, social, emocional, física. Precisa estar bem com Deus, precisa estar um corpo sadio. Nós geralmente trazemos esse texto do versículo 30 para uma morte, uma fraqueza e uma morte, ou um dormir espiritualmente, mas o pastor Jimmy Swaggart, na Bíblia do Expositor, ele traz a visão de que muitos morrem, não perdem a sua alma, mas morrem precipitadamente, ou seja, morrem antes do tempo por não discernir o corpo. Ele traz uma visão bem literal e física desta morte, da saúde física. Precisamos estar atentos. O que nós estamos fazendo espiritualmente interfere na nossa vida física, porque somos os seres completos. Tricotomia. Efésios 5,14: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Quando entendemos e discernimos o corpo, e vemos que estamos começando a dormir, a tosquenejar, o Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo nos levanta, e Filipenses 4,3 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez alguém esteja já se sentindo quase morto, está só respirando espiritualmente, mas o Espírito fortalece, vivifica, torna vivo um corpo ativo, atuante, porque não vem de nós, vem do Senhor. E a oração também, quando é chamado para oração, na frente do púlpito, em posição de mãos dos obreiros, pode vir, porque a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Tiago 5,14. Se está enfraquecido, se está fraco, doente, a oração colocará de pé.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O juízo imediato, se cada um de nós for fiel na sua autoanálise e julgamento das suas ações, julgar o que está fazendo correto e incorreto, pedir perdão e renovar propósitos, não seria executado o juízo divino, como o exemplo que citamos de Ananias e Safira, um juízo imediato. João 7,24 diz: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. 1 Coríntios 14,29, falem apenas 2 ou 3 profetas, os outros julguem. 1 Coríntios 6,2, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, que vocês constituem como juiz aqueles que não têm aceitação na igreja. Digo isso para vergonha. Será que não existe ao menos um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Instruindo aqui Paulo a nós julgarmos sim as questões pessoais, entender se estou procedendo corretamente e traçar uma maneira de agir corretamente, de melhorar, ser correto perante o Senhor. Examinai todas as coisas e retenham o que é bom. Vários outros versículos falam sobre isso. O não julgueis, que acabou virando um jargão para andar numa vida devassa e como quiser, não se aplica, porque a palavra me instrui a julgar as minhas ações e a corrigir a minha maneira de agir, e auxiliar também o meu irmão, ajudar a instruí-lo na maneira correta que deve proceder, porque se nós não fizermos isso, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ora, o Pai corrige aquele a quem ama. Não é fácil receber a correção, não é fácil receber às vezes o juízo do Senhor, mas Ele nos corrige antes, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Alguns de nós estão passando provações, ou melhor, correções do Senhor, situações que foram cavocadas, não apenas sobrevieram. O pai que repreende e disciplina o filho provavelmente evitará um juízo, seja de segurança pública, seja das circunstâncias do mundo. Precisa corrigir. Pelo amor que o Senhor tem por nós, Ele nos corrige, Ele nos instrui, Ele nos cuida e nos direciona. Será que estamos sendo sensíveis à sua voz? Será que estamos sendo humildes para reconhecer e melhorar? Fazer votos de andar conforme a instrução. Hebreus 12,5 diz: se esqueceram que a exortação que é dirigida como a filhos, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando for repreendido, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filho. Qual é o filho que o pai não corrige? Se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então seriam filhos bastardos, não filhos, porque o Senhor corrige quem ama e castiga quem aceita. Tito diz: exorte, repreenda. Provérbio diz: Senhor repreenda quem ama. Provérbios 28 diz: aquele que corrige achará mais favor do que só lisonjeia. Então, para a saúde do corpo, nós não podemos participar sem discernir, e nós precisamos analisar sempre as nossas ações e o nosso ato de culto para estar em comunhão, para viver a ceia genuína, a ceia verdadeira. Chegando ao final, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, tenham em mente a noção de comunhão, a noção da necessidade, a empatia de como está o meu irmão, como está a sua vida espiritual, física, material, e então participa da ceia. Depois de analisar como está a vida, chega à conclusão desse tópico dizendo: quando vos ajuntais, esperem, aguardem, partilhem em comunhão. Se alguém tiver fome, resolva isso em casa. Paulo ainda tinha outros detalhes para acrescentar, mas nesse momento ele para começar a falar sobre os dons, que é outra temática. Eu quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos. E eu quero orar sobre alguns objetivos junto com os irmãos. Nós aprendemos aqui que precisamos discernir o corpo. Eu quero orar por você e por mim, para que tenhamos essa visão de completude do corpo de Cristo.
se às vezes o inimigo lançar qualquer sentimento de acepção ou discriminação na nossa mente, no nosso coração, talvez o nosso histórico, ou familiar, ou cultural, nos traga essas interpretações, que o Senhor nos cure. Ou se alguém pode estar se sentindo discriminado, ignorado, jogado de canto, quero orar por todos nós, para que todos nós nos sintamos parte deste corpo. Às vezes alguém participa, mas não se sente em casa, não se sente entre irmãos, se sente sozinho, não está conseguindo discernir, se considerar participante do corpo. Quero orar para que você seja invadido com esta comunhão do Senhor, para participarmos todos unidos em comunhão. Segundo, orar por você que parece que esqueceu o motivo real da ceia. É só um culto no mês que a gente vai, que a igreja está mais reunida, todos os departamentos participam, e aí participa do pão e do sangue, mas não tem aquela convicção de que é o corpo e o sangue do Senhor sendo celebrado. Não tem aquela confiança de que o Senhor lavou, remiu na cruz do Calvário com o seu sangue. Então nós vamos orar juntos, para que o sacrifício esteja sempre vivo em nossas memórias. Que nós não venhamos dar nenhum passo esquecendo ou desprezando o sacrifício de Jesus, mas que esteja real, vivo em nossos corações. E o terceiro aspecto é para quem deseja a ajuda do Espírito Santo para examinar a si mesmo, julgar o que precisa corrigir, pedir perdão de alguma coisa e traçar metas de correção, ajustes para ter uma vida santa e digna, e então participar em comunhão com os irmãos e comunhão com o Senhor. Vamos orar juntos? Vamos orar juntos. Senhor, sonda-nos e nos conheces. Tu sabes, Senhor, o que passa na nossa mente, no nosso coração, aquilo que vivemos diariamente. Tu sabes, Senhor, o quão cheios ou vazios estamos da Tua presença. Tu sabes, Senhor, com que mentalidade ou sentimento temos participado da ceia e do culto. Tu sabes, Senhor, como temos entendido a Tua igreja, o corpo que nos reunimos nesta noite para celebrar a comunhão. Eu te peço, Senhor, que abra os nossos olhos todos os dias. Não nos deixe, Senhor, ficarmos tranquilos ao ter o irmão do lado padecendo, ao ter o irmão do lado ficando para trás, mas que nós também não nos sintamos excluídos e separados do corpo, que todos sejamos invadidos e cheios com esse conhecimento pleno de comunhão contigo e uns com os outros, que não haja divisões, que não haja atritos, que não haja nada contrário, Senhor, à unidade perfeita da igreja. Sejam repreendidos demônios que causam divisões, sejam repreendidas artimanhas satânicas que faccionam o corpo, sejam repreendidas, Senhor, ações malignas para separar, seja lá no casal ou dentro da igreja, para que nós unidos continuemos marchando, militando, alcançando almas, crescendo o Teu reino nesta terra. Senhor, ajuda-nos. Analisando a nossa própria vida, vemos que temos tanto a melhorar. Ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a viver como verdadeiros cidadãos do céu, vivendo a santa e digna vocação a qual fomos chamados. Que o inimigo jamais nos engane, Senhor, que o inimigo jamais nos faça errar o passo. E se alguém está se sentindo excluído ou discriminado, que possa, Senhor, ser curado emocionalmente, psicologicamente. Te agradeço em nome de Jesus.